Olá, alunos! Estamos de volta agora com a nossa aula de arte nesta manhã de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um rádio-teatro que assustou os Estados Unidos e o Brasil. Então, nesse bimestre, nós já estudamos sobre uma rádio inventada, imaginação e emoção, a voz, sobre entonação, efeitos sonoros. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre um radioteatro que assustou os Estados Unidos e o Brasil. Pense no tempo em que não havia televisão nem internet e o principal meio de comunicação era o rádio. Agora imagine ligar esse aparelho nessa época e ouvir um repórter anunciar que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. Então, isso aconteceu no ano de 1938 nos Estados Unidos, na véspera da festa do Halloween, Dia das Bruxas. Ao ouvir notícias e depoimentos sobre a presença dos tais extraterrestres, muitas pessoas entraram em pânico. Então vejam bem aqui na imagem, né, as pessoas em pânico, olha, todo mundo assustado, né, de ouvir a rádio, porque naquela época não tinha nem televisão nem internet. No entanto, tudo isso não passava de encenação. Esse noticiário fictício foi produzido por um grupo de teatro liderado pelo jovem artista Orson Welles. Ele e seu grupo dramatizaram para o rádio a história de ficção científica do livro A Guerra dos Mundos, do escritor britânico H.G. Wells, 1866-1946. Então aqui está o significado da palavra fictício, que é relacionado à ficção, algo criado pela imaginação, e ficção científica, que são histórias criadas com base em futuros avanços científicos e tecnológicos. Em 1971, essa experiência foi repetida no Brasil, em uma nova adaptação de A Guerra dos Mundos. Ela foi transmitida pela Rádio Difusora de São Luís, no estado do Maranhão, e deixou a população de cabelo em pé. Pessoal, eu procurei e não consegui encontrar um trecho dessa história aqui para você, transmitida pela rádio, para mostrar para vocês. Não consegui. Então eu vou mostrar para vocês agora, quero que vocês fiquem atentos, um trechinho de como acontecia a transmissão pela rádio, ou seja, a transmissão radiofônica, né? Então, naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, então era só tudo pelo rádio. Então, vamos ouvir. 7 de setembro de 1922. Exposição Internacional do Rio de Janeiro, diretamente da Praia Vermelha. Ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Para realizar tal operação, a Westinghouse Electric teve que instalar uma estação de 500 watts no Morro do Corcovado. Menos de um ano depois, Roquete Pinto e Henrique Morise fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira estação de rádio do Brasil. Pessoal, era só para vocês ouvirem um pouquinho a transmissão radiofônica aqui. Então vamos lá agora na página 12, diga aí, será que é isso mesmo? Olha lá, o que esse garoto está assistindo? Estão vendo aqui com atenção? Imagina aqui. Como você reagiria a uma notícia que relatasse uma invasão alienígena ou algum outro fato estranho? Como você reagiria a uma notícia dessa? Se você não conseguisse nem olhar pela televisão, nem pela internet, só ouvindo no rádio. Você costuma refletir sobre as informações que recebe ou acredita no que é divulgado pelos meios de comunicação sem questionar? Então você costuma refletir sobre as informações que você recebe ou acredita no que é divulgado pelos meios de comunicação sem questionar? Já quando falam, você já acredita. Então converse com a sua família a respeito disso, tá? E troque uma ideia com eles. E também pergunte às pessoas mais velhas da sua casa, mais experientes, né? Na verdade, os avós, bisavós, se vocês tiverem.
como era antigamente, quando não tinha televisão, quando não tinha internet. Eles vão contar um pouquinho da história deles para vocês, tá? O artista quando criança. Nascido nos Estados Unidos, desde pequeno, Orson Welles adorava fazer arte. Tocava piano e violino, pintava, escrevia, bem como criava peças de teatro para seus amigos e fazia truques de mágica. Aos 23 anos, depois de ter feito milhares de pessoas acreditarem em uma invasão marciana em seu programa de rádio, ele foi convidado a trabalhar no cinema, onde também criou muitos filmes ousados. Então aqui, pessoal, tá pedindo pra gente brincar, pra gente, inspirados no rádio teatro de Orson Welles e no mundo da ficção científica, pra gente dramatizar sonoramente uma história fantástica. Então, como a gente não tem como fazer uma dramatização, que nós estamos isolados, eu vou pedir para vocês que vocês façam, imitem, tá? Um locutor de rádio e gravem novamente, tá? Grave um áudio, você falando, dramatizando, ou seja, dramatizando, falando, né? Como se fosse um locutor de rádio. Mas fique atento, faça com atenção, com carinho, porque... E mande para mim, pessoal, que tá valendo nota de arte vai ser contada, os trabalhos são esses que eu estou mandando, tá? Está faltando vários alunos me mandarem ainda o áudio que eu pedi na aula passada, que até agora não me mandaram, estou aguardando, tá? O prazo já venceu, mas ainda vou considerar, não igual, mas vou considerar ainda se me mandarem, porque estão ficando sem nota, infelizmente, tá? Então aqui vamos ver se vocês entenderam. Vocês não vão fazer nada do que está pedindo aqui. O que você vai fazer? Você vai contar uma história como se você estivesse falando no rádio, tá? Transmitido pelo rádio, certo? Então, como se você estivesse apresentando um programa de rádio. Não precisa ser história longa, pode ser uma historinha curta, pode ser previsão do tempo, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma história que você vai contar, pode ser uma notícia, ou pode ser a previsão do tempo, ou outra coisa, pode ser uma notícia também diferente se você quiser, tá bom? Minha biblioteca. Então aqui nós temos Viagem ao Centro da Terra. Se vocês tiverem oportunidade, tá? Esse Viagem ao Centro da Terra, o autor Júlio Verne, adaptação de Lúcia Tuchinski, editora Scipione. O escritor francês Júlio Verne, 1828, nasceu e faleceu em 1905, é um dos principais autores de ficção científica. Nessa história, que também ganhou adaptações para o cinema, acompanhamos as aventuras do cientista alemão Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel. Os dois entram pela cratera de um vulcão e conseguem visitar o centro do planeta, encontrando paisagens e seres incríveis. Então, se você puder ler esse livro, pessoal, pode procurar, tá? Não estou, assim, obrigando ninguém a ler. Se um dia vocês conseguirem, é importante, tá bom? Na página 14, agora temos atividade, então vamos lá. Agora escolha uma das... Bom, como você não tem como apresentar lá na escola, né? Então você vai... Aquilo que você fez e mandou para mim, né? O áudio que você fez, sobre o áudio que você fez, você vai desenhar aqui, certo? Então assim, se você fez uma previsão do tempo, você vai desenhar aqui a previsão do tempo. Se você falou uma história, você vai desenhar sobre a história que você falou, tá? Se você falou sobre um jogo, você vai desenhar sobre ele. Então, você vai desenhar sobre aquilo que você falou no áudio para transmitir pela rádio aqui nessa página, certo? Se ficar alguma dúvida, pode estar me perguntando que eu estarei esclarecendo. Por quê, pessoal? Nós mudamos tudo aqui porque essa atividade não tem como fazer da forma que está aqui, porque nós não estamos na escola e eram trabalhos que a gente tinha que fazer em grupos, né? Apresentação de teatro, dramatizações, então como não tem como fazer agora, a gente tem que estar adaptando e fazendo diferente, tá bom? Então, repetindo, a tarefa de casa é
você gravar um áudio seu apresentando um curtinho programa de rádio, um curto, tá? Somente pode ser um poema, pode ser uma história, pode ser uma previsão do tempo, e depois desenhar aquilo que você falou aqui nesse espaço, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.